Bom dia, amigo do Bandeira Quadriculada de todo o Brasil. Falamos aqui com você no YouTube para mais uma transmissão aqui do Bandeira Quadriculada, mais um BQ Live para vocês. Hoje, treino de classificação para o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, 11ª etapa, se eu não estiver enganado, 11ª ou 12ª etapa do Mundial 2021, campeonato super movimentado. De um lado, o heptacampeão mundial inglês Lewis Hamilton da Mercedes. Do outro lado, o líder do campeonato, o holandês Max Verstappen da Red Bull. Hoje sai a primeira parte da corrida. Como vocês já sabem, Grande Prêmio da Hungria é um GP complicado, pista travada, onde 50% do resultado da corrida é decidido já no treino de classificação. Mas é bom a gente ficar ligado também, porque as coisas podem mudar, e o que não faltou nessa temporada foi mudanças, foram brigas de punição. E aliás, que briga que nós tivemos na última corrida em Silverstone, com aquele polêmico acidente entre Hamilton e Verstappen na curva Copse. Bom, aqui estou eu, Fernando Bortolazzo. Hoje ao meu lado está César Augusto, já que o ABC está com probleminha, ainda não apareceu, mas vamos tocar o barco junto aqui com ele, o moço de Pindamonhangaba, César Augusto. Muito bom dia, César, trazendo aí também as suas impressões e as primeiras informações lá de Hungaroring. Fala aí, André. César, bom dia. Você não pode falar André porque ele ainda não acordou, tá? Então vai César mesmo. Bom dia, César. Bom dia, Fernando, e bom dia, assinantes, ouvintes e telespectadores do BQ. Os treinos de ontem, tivemos o leão de treino, que é o Bottas, e o leão de treino Verstappen. Só que o que aconteceu? As tomadas de tempo eram de 1 minuto e 17 segundos. Quando hoje, no treino livre, que é para a sessão de classificação para o GP da Hungria, o melhor tempo foi do Hamilton, 1:16.826, seguido por Verstappen com 1:16.914. É uma diferença até de quase menos de 100 centésimos. Mas tem uma questão que tem que ser observada. Hamilton fez 20 voltas, enquanto Verstappen fez 13. Então, meus amigos do Bandeira, podemos ter um Hamilton mais acostumado ao circuito de Hungaroring do que o Verstappen. E ontem a média horária dos treinos, das duas sessões de treinos livres, foi de 203 quilômetros de cada um. Então, muita coisa pode acontecer em Hungaroring, meu caro Fernando. Boa, César. E é uma questão muito interessante, porque se tem uma pista que Hamilton conhece, assim como Silverstone, é um Hungaroring. Não é à toa que ele é o maior vencedor da prova, com 7 conquistas. A última delas foi no ano passado. Então, é muito interessante essa questão mesmo do Hamilton, que já é mais acostumado com o circuito, ao contrário do Max Verstappen, que também conhece a pista, mas não conhece ainda os caminhos da vitória nessa pista, né, César? Não conheço os caminhos da vitória e também tem outra. O Verstappen no ano passado fez a primeira pole dele em Hungaroring. Só que o que aconteceu? Na primeira curva, ele perdeu a posição para o Hamilton. E aí teve um problema de estratégia na Red Bull e ele quase ganhou de volta e perdeu a corrida na estratégia da Mercedes. Nesse ano, tanto Red Bull quanto Mercedes estão num jogo de xadrez. E nesse jogo de xadrez, às vezes, um errinho, como o gerenciamento dos pneus, ferra toda a estratégia. E aí a gente já tem uma questão. Na Red Bull, o Pérez foi penalizado porque ele trocou o sistema de exaustão do motor. E é uma peça nova, então ele foi penalizado junto com o Ocon e com o Stroll. Então há muita coisa a ser feita ainda na Fórmula 1, meu caro Fernando. Exatamente. Bom, nesse exato instante, a emissora que detém os direitos de transmissão inicia a sua transmissão, né, com a vinheta.
tudo, né? E a expectativa é essa, porque como a gente sabe, César, e até colocando para os amigos que estão assistindo a gente, aliás, por falar em amigos que estão assistindo a gente, bora dar o like, vamos botar o dedinho do joinha ou do dislike, curta, compartilhe, comente o CCC e vamos fazer junto essa transmissão. Lembrando que amanhã tem mais, viu? Amanhã tem a prova que a gente vai comentar aqui na live. Mas falando dessas semanas depois do acidente, né, César? Nós tivemos Sim. na quinta-feira o julgamento do recurso que a Red Bull moveu contra a Mercedes para analisar melhor o acidente. E o que nós tivemos foi que simplesmente a FIA, não estava nem aí, não julgou, negou o recurso e ainda a Mercedes agradeceu os comissários por causa lá do incidente. Você acha que não precisava julgar ou precisava julgar esse recurso aí, ô César? Eu acho que a FIA deveria ter visto vamos dizer, o procedimento pede um fato novo para reabrir um julgamento. Como não teve um fato novo, a FIA tomou a decisão que estava no seu regulamento técnico. Não vai ter julgamento mais. Até a Red Bull queria fazer uma simulação do lance na Copse com o Albon, para mostrar que teve alguma irregularidade. Mas desistiu tão logo a FIA disse que não vai ter problema. Disse que não vai ter julgamento. Tenho que avisar aqui, pessoal, o seguinte, que vamos dizer assim, os pilotos que foram punidos foi o Sainz, Stroll e Ocon, porque eles vão ter que usar uma nova unidade de potência. E a troca vai ser feia, porque, meus amigos, a gente vai... Porque a Ferrari, essa unidade de potência que o Sainz está usando é a terceira na temporada. E olha que a gente está na metade da temporada, hein, Fernando? Exatamente. É verdade. Só lembrando que essa é a última corrida antes das férias da Fórmula 1. Vamos ter uma pausa de 3 semanas. E no final do mês de agosto nós vamos ter o Grande Prêmio da Bélgica, né César? Pode continuar. O Grande Prêmio da Bélgica, e será 2 semanas com 3 corridas. Bélgica, Holanda e o encerramento da temporada europeia em Monza. 29, 5 e 12 de setembro. 29 de agosto. E, aliás, tem aquela curva inclinada em Zandvoort, que vai estrear nessa temporada, né? Você viu a curva inclinadinha lá? Eu vi, eles vão ter que andar no estilo circuito oval, lembrando um pouco como era em Indianápolis, né, César? Lá quando a Fórmula 1 corria em Indianápolis. Mas só um detalhe importante, não sei se você está com a imagem da transmissão, é uma movimentação ali no box da Haas, né? Principalmente ali no box do Mick Schumacher. O César vai procurar essa informação enquanto nossa plateia canina está em polvorosa, está acompanhando a transmissão aqui com a gente, César. A nossa plateia canina, como o Mick Schumacher teve um acidente com o carro da Haas que bateu no guardrail, eles estão agora reparando o carro para voltar à corrida. E o Mick poderia ser punido, porque poderia ter trocado o câmbio. Como não vai trocar o câmbio, eles estão fazendo os devidos reparos para que ele participe do Q1. Pelo menos do Q1, né? A não ser que aí ele vai ter que largar dos boxes, né? Exato, do Q1. Bom, aí tá mostrando o vídeo provavelmente da equipe Mercedes, né? Que falando da reação, né? A Mercedes tentando a reação, que eles andaram bem em Silverstone, porém tem muito que andar porque não está sendo fácil acompanhar a Red Bull. É isso? Isso. É um vídeo da Fórmula 1. A Fórmula 1 agora está fazendo esses vídeos com os pilotos, né? Que eles querem fazer os preparativos para o Drive to Survive da próxima temporada.
verdade, verdade, verdade mesmo, viu, César? Aliás, Ah, aliás, aliás, temos duas informações. O Mick Schumacher terá uma punição de perda de 5 posições no grid por trocas de câmbio. E a Alfa Romeo foi multada em 5 mil euros por não liberar seguramente o Antônio Giovinazzi à frente do Lance Stroll na Aston Martin. Então, portanto, Alfa Romeo punida e o Mick Schumacher também punido. Então, ele já vai perder 5 posições. Bom, eu acredito que o Mick Schumacher, então, por ter essa punição, capaz de ele nem entrar no Q1, capaz de ele nem disputar o treino hoje em Hungaroring. Então, provavelmente possamos ter 19 carros na pista. Mas Bom, são... será que Pois hoje o não, Mazepin, será que hoje o Mazepin não vai dar uma rodada? o duro é achar um lugar para rodar aí na Hungria também, né, César? Mas, enfim. Bom, são 9 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. Só repassando de novo, César, pode repassar de novo o resultado do TL3? Nós tivemos Hamilton na frente e Verstappen em segundo, é isso? Diferença de um Isso, décimo entre eles. um décimo entre eles. Hamilton em primeiro com 1 minuto, 16 segundos, 826 décimos, centésimos. E Max Verstappen segundo com 1 minuto, 16 segundos e 914 centésimos. Valtteri Bottas em terceiro com 1,17,055. E Carlos Sainz em quarto com 1,17,497. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: o Sainz vai ter a punição de trocar o motor. Então ele vai perder 3 posições no grid, dependendo do resultado da sua classificação hoje. E ele tá andando muito na frente do Leclerc, né, o Fernando? Realmente, em se tratando de Ferrari, o que o Sainz está andando na frente do Leclerc não é brincadeira, se bem que na corrida de Silverstone o Leclerc andou muito bem. Aliás, fazia 2 anos que a Ferrari não andava na ponta do grid, né? Não andava na frente do pelotão com o Leclerc mesmo. Né? Foi uma excelente corrida da Ferrari, mostrando que aos poucos a Ferrari está voltando a tomar o ritmo entre os primeiros colocados. Né? Bom, aí mostrando o comparativo do Max Verstappen, que tem 8 poles, 15 vitórias, 185 pontos nesse momento do campeonato. Lembrando que a diferença é que lá em Silverstone estava em 32 pontos, já diminuiu para 8. 8 é 8? 8, né? 8 Diminuiu para pontos. 8 8. pontos. O Hamilton tirou uma diferença absurda de 32 para 8, mostrando que o campeonato continua vivo, não temos previsão de quem vai disparar na frente. É notório que a Mercedes não tem mais o melhor carro do grid. A Red Bull pode falar o que quiser, mas na minha concepção, a Red Bull tem o melhor carro do grid e a Mercedes começa a encostar. Já provou isso na Inglaterra e esse fim de semana também um equilíbrio muito forte, né? Muito consistente os dois carros. E dá para traçar um panorama quanto a isso, César, na sua visão? Dá pra traçar um panorama. O primeiro fato é o seguinte: Pera, Fernando, eu já volto. Tá certo, então. O César, daqui a pouco, ele complementa a sua informação, enquanto a transmissão está mostrando a briga entre brigas entre companheiros de equipe e também o que houve tocas em relação ao título, né? Relembrando o GP da Turquia de 2010, quando o Weber tocou no Vettel, né? E o Vettel fez aquele sinal, né, de que ele tá maluco. Aí depois teve a polêmica no GP da Malásia de 2013, né? Para inverter as posições. Né? O Weber estava liderando a corrida, só que aí o Vettel não seguiu. E chegamos naquela que foi a última temporada onde o Hamilton tomou sufoco e perdeu o título. Né? 2016, a briga entre ele e Nico Rosberg, mostrando o Grande Prêmio da Áustria, mas poderia ter mostrado o Grande Prêmio da Espanha, né? Onde teve a briga entre os dois saíram fora da prova.
o clássico GP do Japão de 89 entre Senna e Prost, né? E aí o Senna venceu, só que foi desclassificado, teve aquela polêmica, e depois, no ano seguinte, o Senna meteu o carro no meio do Prost, né? Tirando os dois da prova. Aliás, é as imagens que estão aparecendo na TV, né? Meteu no meio da Ferrari do Prost e os dois foram para fora, né? E o Senna acabou conquistando o título mundial logo na primeira curva. E mais uma vez os pilotos que disputam o título novamente se enfrentando. Mas lógico, poderíamos colocar Hill e Schumacher, tanto em 94, quando o Schumacher meteu o carro em cima do Hill em Adelaide, na Austrália, e conquistou o título. O Schumacher tentou fazer a mesma coisa em 97 contra Jacques Villeneuve, só que Villeneuve foi mais esperto, conseguiu desvencilhar, Schumacher foi parar na brita, abandonou, e Villeneuve conquistou seu único título mundial. São 9 horas e 46 minutos. César, tá aí na escuta? Por enquanto não. Nós vamos dar uma pausa rapidinho, daqui a pouco a gente já volta. Voltei. Desculpe ficar ausente, meu caro Fernando. Bem, enquanto o Fernando não volta, as últimas notícias da Fórmula 1 indicam o seguinte: se o Hamilton for, vamos dizer assim, vencer hoje, vencer amanhã, poderá ter uma disputa acirrada entre a Mercedes e a Red Bull. E lembrando que no ano que vem teremos um novo regulamento técnico e os motores, onde teremos uma nova questão aerodinâmica, enquanto os motores vão, vamos dizer assim, ser congelados até 2025, permitindo assim, a entrada da unidade de potência da Red Bull. Fernando, como que está a sua situação aí? Eu acho que deve estar com algum problema. A gente espera aqui você aqui, o cara que assina o canal, nosso inscrito do Bandeira Quadriculada. Eu diria, meu amigo Fernando, enquanto isso, nos Estados Unidos, deixa eu ver aqui. Olha só, nas Olimpíadas, Kevin Durant passa Carmelo Anthony se tornando o maior pontuador em todos os tempos da seleção olímpica americana de basquete. Meus amigos, a situação não tá fácil. A gente espera que o Fernando, né? Atualizando a lista, o campeonato, vamos dizer assim, antes da. E a gente já tem aqui as próximas corridas, se tudo correr bem, é verdade. E teremos Holanda no dia 5 de setembro, Rússia dia 26 de setembro, Japão dia 10 de outubro, vamos lá, Hungria amanhã, dia 29, Bélgica, dia 5 de setembro, Holanda, dia 2 de setembro, Itália, dia 26 de setembro, Rússia, dia 3 de outubro, Turquia, dia 10 de outubro, Japão, dia 18 de outubro, Estados Unidos, dia 21, 19 e 30 de outubro, México e 7 de novembro, Brasil. E temos que incluir as duas corridas no Oriente Médio, que serão na Arábia Saudita no dia e
no final de semana do Arábia Saudita e Abu Dhabi. Fernando, você tá vivo aí? Opa, cheguei aqui. Só uma É, mudança de estúdio, vamos dizer assim. não, eu também eu tive um pequeno pepino, né, meu amigo? Você sabe como que é? Família é complicado, né? Como diz o outro, quem sabe faz ao vivo, né? Muito bem, Exatamente. muito bem. São 9 horas e 51 minutos. Daqui a pouco o início do treino de classificação para o Grande Prêmio da Hungria. Ô César, vamos retomar aquele assunto lá que a gente estava falando em relação do panorama entre o equilíbrio, vamos dizer assim, o já equilíbrio que Mercedes encontrou em relação à Red Bull. Eu acho que esse equilíbrio vai mostrar que esse campeonato, se tudo correr bem, se tudo mantiver essas expectativas, será disputado até a última prova em Abu Dhabi, o que não acontece na Fórmula 1 desde 2016. Porque se tinha Exatamente. uma. Pois Se não, te, continue. porque em 2016 você teve a disputa de dois carros entre Hamilton e Rosberg. Se o Hamilton, depois de 2017 até agora, conquistou vários títulos. E outra, o Verstappen e são duas equipes diferentes, então a disputa não tem jogar toalha para disputar. Não, vai ser uma disputa ferrenha entre as duas. A gente viu a prova disso na questão vamos dizer assim, no julgamento da questão do Hamilton, que não foi aceito pela FIA, né? Exatamente, falou tudo, César. Um ponto também que é interessante que vamos falar é até em questão do social, vamos dizer assim. O César fala muito bem, você que acompanha também o Periscópio lá na Rádio Desbravadores, é a questão da Hungria, que é um dos únicos países que não aborda essa questão o LGBTQIA+, e os pilotos, tanto o Vettel como o Hamilton, tomaram partido, né, e protestaram em relação a essa atitude do governo húngaro. César, você pode dar mais detalhes sobre essa situação? Sim, é o seguinte, no próximo domingo, os húngaros irão às urnas para, numa espécie de referendo, aprovar ou reprovar a lei vamos dizer assim, LGBT, LG, LGT, LGBTQIA+. Por quê? Segundo a lei húngara, não se pode, vamos dizer assim, menores de idade ter acesso a conteúdos ditos da comunidade LGBT. O que isso significa? Significa que aquele vídeo, uma história, vamos dizer assim, uma história, um episódio do Black Mirror chamado San Junipero, que é um casal lésbico, não pode ser transmitido na Hungria, por ser considerado conteúdo LGBT e entrar na malha fina da lei húngara. Tanto o Hamilton como o Vettel, na quinta-feira, protestaram contra essa lei. Por isso, vamos dizer assim, ser contra os direitos humanos e ser também contra os princípios da União Europeia, onde a Hungria faz parte e é membro do Clube Europeu e está suspenso desde 2019 por causa das investidas autoritárias do atual primeiro-ministro Viktor Orbán. E outra, em março do ano que vem, teremos eleições gerais na Hungria. E a oposição está unida para derrubar o Orbán. Ou seja, se vencer, essa lei que vai ser votada nas próximas semanas em referendo pode ser revogada. E essa lei afeta dois pontos: o conteúdo e proíbe a adoção de crianças por casais LGBT. Então, o protesto é muito válido porque é uma questão de direitos humanos, algo que a Fórmula 1 tem muita dívida desde quando tinha as corridas na África do Sul e não protestavam contra o apartheid. Exatamente, boa lembrança. Lembrando que a Hungria também fazia parte da União Soviética, né?
Não da União Soviética, era um país socialista, né, da cortina de ferro, e que recebeu sua primeira corrida em 1986. Aliás, corrida essa que completa, nesse fim de semana, 35 anos, né? Sim, 35 anos. Isso. Perdão, pode. 35 anos e foi o primeiro evento da Hungria para o mundo ocidental desde a insurreição húngara de 56. Na época, quem comandava o país era o János Kadar, e ele era um ditador comunista. Permitiu duas coisas naquela oportunidade de 86. Um show do Queen em solo húngaro, que aliás viu um CD ao vivo muito bom chamado Hungarian Rhapsody, que você acha no seu Deezer, no Spotify, no Tidal, e o GP da Hungria de Fórmula 1, que foi a primeira vez que a Hungria sediaria um GP de Fórmula 1 e a primeira vez que a Fórmula 1 correria em um país da cortina de ferro da antiga Europa Oriental. Muito bem. Só completando as informações, amanhã nós teremos a prova disputada em 70 voltas e a pista tem, se não me falha a memória, 4.442 metros. Exatamente. Os pneus serão da gama C3, né? Os pneus, C2, C3, C4. A gama média, não é verdade, César? Sim, o mais duro será o composto C2 e o mais macio o composto C4. E de C3 com o médio. Exatamente. Bom, estamos a poucos minutos, na verdade a 3 de começar o treino de classificação. 28 graus é a temperatura do ar, a temperatura da pista em 58 graus, umidade do ar de 48%. O vento está a 2 km por hora em direção ao noroeste. E a Hungria que pode ter mudança no seu traçado para os próximos anos por conta da decisão do Hungaroring, que não é o nome da pista sim, que estou falando, e sim a empresa que administra o autódromo quer trazer de volta a MotoGP para o país, não é verdade, César? Uhum. Quer trazer a MotoGP e outra, vai ter que criar áreas de escape com brita. Então, e como a Hungria não tem área de escape, você percebeu bem, né, Fernando? Aquela área asfaltada, vai ter que colocar uma área asfaltada e uma área com brita para a MotoGP. Exatamente. A Hungria que teve mudança no seu traçado o primeiro traçado, né, que tinha uma chicane ali na reta oposta, vamos dizer assim. Lembrando, aí só uma informação, o Verstappen que tenta sua quinta pole consecutiva. Mas voltando, teve 3 alterações no seu traçado. A primeira foi já na edição de 1989, né, com a saída da chicane, né, deixando a reta oposta mais comprida. E a segunda mudança foi no ano de 2003, quando a curva no final do traçado e a primeira curva tiveram um alongamento, não foi? Uhum. Sim, em 2003 tiveram um alongamento e foi naquele ano que teve aquele problema da suspensão do Rubinho, que ele saiu da prova. Exatamente, liderando a prova, estourou a suspensão da Ferrari do Rubinho. Ele foi uma batida muito feia, inclusive, e marcada também pela primeira vitória de Fernando Alonso na Fórmula 1, prova essa disputada há 18 anos atrás. Estamos ficando velho, César, estamos ficando velho. Eu acho que é melhor ficar velho do que ficar um jovem sem cérebro, tá? Muito bem, 2-1 segundo, está valendo o treino de classificação e a partir de agora vamos todos juntos acompanhar aqui na live do Bandeira Quadriculada, lembrando que às 8 da noite, segunda-feira, o programa inédito para você com o César, com o André apresentando, o Eduardo Couto, toda a galera reunida para o Bandeira Quadriculada às 8 da noite. Temos 17 minutos e 36 segundos deste Q1 e o primeiro carro a entrar na pista
foi a AlphaTauri de Yuki Tsunoda, seguido de perto por Nikita Mazepin da Haas. Perigo, César. É perigo. E outra, o Tsunoda tá pressionado, porque ele ainda não foi confirmado para a próxima temporada na AlphaTauri. Tem Então, mais e essa ainda. aí a dança, geralmente a corrida da Hungria é marcada pelo início da Rádio Paddock de maneira firme, né, de maneira mais presente, né, com o anúncio de especulações, de sondagens de pilotos, o início da dança das cadeiras, vamos dizer assim, Não, para a temporada mas seguinte, né? a Silly Season mesmo começa para valer no GP de Monza. Aí que a coisa vira jogo para valer, literalmente, porque Hungria é a especulação. Agora, os anúncios de contratos, de mudança de equipe, todos são na Itália, praticamente. Exatamente. Bom, o box da Mercedes aí, com o Valtteri Bottas, né? Ele não vai entrar na pista, né? Esperando o momento. Temos também agora George Russell com a Williams também, está esperando o momento. Eu acredito que já daqui a pouco ele já vai entrar na pista. O Russell, coitado, que está vivendo uma maré de azar danada, danada, né? Esse início de treino é bem modorrento, para dizer bem a verdade, né, César? Ah, é. Só pega no breu nos últimos 5 minutos. É, é. Vamos lá. É o começo de treino. Tsunoda está na sua volta rápida. Já está chegando no seu primeiro setor, contorna as primeiras curvas de baixa, já vai para a entrada da primeira reta oposta, sobe a reta, aliás, no ponto onde o Damon Hill perdeu a posição para o Villeneuve em 97, né? Primeiro setor, não vamos falar que é volta rápida, porque ele é o primeiro a abrir volta, né? Vamos ver então a parcial como ele vai girar essa primeira volta dele no Húngaro Ring. Como a gente já disse, é uma pista que estreou na Fórmula 1 em 1986, né? Aliás, foi aí que logo na primeira corrida aconteceu aquela que é considerada a maior ultrapassagem da história da Fórmula 1 entre Nelson Piquet e Ayrton Senna, né? Vai fechando a sua volta o japonês da AlphaTauri. AlphaTauri que pode ser que abra uma vaga, mas também há uma especulação muito forte, César, da Alfa Romeo, inclusive ventilar o nome de Valtteri Bottas. Você acha que dá jogo isso daí ou não? É só intriga da oposição, César? O César, por Sim. enquanto, está indisponível. Opa! Fala, César. É. Olha, eu vou dizer uma coisa, Alfa Romeo não tem mais paciência com essa dupla de pilotos. Só que não vai, né? O Frederico Vasseur já deixou claro que ainda não vai subir um piloto da Fórmula 2 que está indo muito bem, que está correndo na Sauber. Ele não vai subir ainda porque tem medo de queimar o piloto, né, Fernando? Sim, mas eu falo em relação ao Valtteri Bottas. O Valtteri Bottas que está sendo ventilado para a vaga, provavelmente do Kimi Raikkonen. Exato. O Valtteri Bottas. Eu não sei se ele vai ficar empolgado na Alfa Romeo, Fernando. Eu não sei não, hein? Temos que pegar os detalhes, né? O Valtteri Bottas, que já está com seus 32 anos de idade, né? Está em sua nona temporada na Fórmula 1 e que, vamos dizer bem assim, na minha opinião, eu vi ele mais competitivo na Williams. Olha os Mas, resultados dele. Largou em 10º no Azerbaijão, terceiro na França, segundo na Estíria, quinto na Áustria e terceiro na Inglaterra. tá Todo mundo sabe precisando, né? todo mundo sabe minha opinião a respeito deste peculiar piloto finlandês, né? Aliás, você não viu o episódio do Drive to Survive envolvendo ele, né? Nem quero perder meu tempo assistindo. Ah, tá. Que coisa. Com todo respeito, César, lógico.
tudo, mas na verdade eu assisti trechos, né? Eu assisti trechos falando que ele está sendo pressionado, tudo mais, mostrou um lado mais humanizado dele, o quanto ele sofre. Só que também ele Não pode passar uma mão na cabeça também, né? Tem que. não exatamente. Estamos com 12 minutos, gente. 12 minutos do Q1. Por enquanto, o Raikkonen com o melhor tempo, 1:17.963. E Bottas abre a sua volta rápida. Provavelmente esse tempo vai ser pulverizado, né? Mas ele está na pista. E é bom lembrar que o Bottas é conhecido nas internas aqui como leão de treino, né? Ou seja, para ele conseguir uma pole position aqui não é muito. Mas também na corrida, né? Ah, não, tranquilo. E como o Pérez também está punido por causa da troca da unidade de potência, então ele tem que fazer uma boa classificação para ajudar o amiguinho da Mercedes, né? O Hamilton. É, é verdade, né? Ele larga na pole e depois Valtteri, it's James, né? Como a É, gente já é, é, conhece. aquela velha discussão sobre a estratégia de corrida. Aham. Vamos ver então. O Bottas vem fechando sua volta e marca 1:16.610. Hamilton já vem na rabeira para fechar a volta. Vamos ver então o tempo que o nosso querido heptacampeão mundial vai fechar a sua volta nesse momento. 1:15, 1:16.424. O melhor tempo é de Lewis Hamilton, mas tem a McLaren, vem Lando Norris, o Landinho da massa, e faz o terceiro tempo com 1:17.081. E tem o Verstappen que já fez o melhor primeiro setor, César. Meus amigos, quando tem setor roxo do Verstappen, prepara-se que vai ter volta boa. E já fez o segundo setor roxo também, viu, César? Já fez o segundo setor, já vem para a penúltima curva, entrada dos boxes, embica na última curva, vem contornando, vem para entrar na reta dos boxes, já vem rasgando, atenção, 1:16.214, o melhor tempo, inclusive igualou o tempo do Hamilton no treino 3, viu, César? Igualou, e olha, pode dizer uma coisa, o Verstappen tá escondendo a carta na manga, porque ele pode, vamos dizer assim, ter um desempenho melhor no Q1, no Q2, no Q3. Porque E o, olha, bom, pode continuar. porque o carro no Q2 e do Q3 já é estratégia para a corrida de amanhã. E o Verstappen está preparado para dar um pulo do gato no treino para conseguir a pole para vencer amanhã na Hungria. Exatamente, o César falou tudo. E só um detalhe, César, que é o seguinte: o Hamilton ficou a 2 décimos do Verstappen, ou seja, o Verstappen igualou o tempo dele e colocou ainda 1 décimo a mais na conta. Não, colocou um décimo a mais da conta e tem outra. A Red Bull não liderou o primeiro treino livre na sexta-feira. Só que no sábado, no segundo treino livre, quem fez a festa foi a Mercedes. E agora você percebe que a estratégia da Red Bull é criar um blefe para a Mercedes e liderar o Q2 e o Q3. Porque não vai ter o Pérez como ajudando o amiguinho Verstappen, porque o Pérez foi punido pela troca de motor. Ou seja, a Red Bull utilizando as mesmas armas que a Mercedes utilizou e que já utilizava antes, né? Enquanto o Sebastian Vettel com a Aston Martin vem para fechar a volta, vamos ver o tempo do Alho Mazepin atrapalhando todo mundo. Vai fechar baixa, vai fechar em alta essa volta. 1:17.666, oitavo tempo para Sebastian Vettel. E senhor Mazepin, né, César? É o Mazepin, né? Como a gente já apelidou no Bandeira. Lembrando que o Bandeira Quadriculada, segunda-feira, 8 da noite, a gente vai falar de tudo isso e muito mais. Olha, tem a Fórmula 1 aqui na Hungria, lá na Hungria, né? A gente está na nossa casa, a gente está fazendo o off-tubo, mas tem a Fórmula 1 na Hungria, tem a Stock Car em Curitiba, tem também. O que mais a gente vai ter? MotoGP, né, César? MotoGP. Não, não. MotoGP vai ser semana que vem.
Ah, sim. Bom, mas tem o Leclerc. Vamos ver o tempo do Leclerc. 1:17.084, sexto tempo para o monegasco da Ferrari. Ferrari que ficou bem discreta tirando o Sainz, né, nesse fim de semana, não, César? Ficou bem discreta, porque quem puxava o ritmo na Ferrari era o Sainz. Só que o Sainz, depois, com essa punição, não vai ter como ajudar o Leclerc. Tá claro isso. E a Ferrari está pressionada por não apresentar resultados há quase 2 anos. Olha só, tem um rádio aí do Sainz. Ixi, deixa eu dar uma olhada aqui. César vai fazer a tradução pra gente. Vai fazer a tradução. Ele no treino livre reclamou dos freios, que não estavam fazendo um bom trabalho. Mas eu acho que ele reclamou do Gasly. Era uma AlphaTauri, eu acho que era o Gasly. Ele reclamou ali porque ele estava saindo nos boxes e ele teve que praticamente encostar o seu Ferrari na grama para poder o AlphaTauri passar, né? Que estava fazendo a tangência da curva. Enquanto o nosso Checo Pérez abre a sua volta rápida. Aliás, o Pérez. Fernando, Oi, pois não, César. acho que a gente tem que ficar prestando atenção no seguinte: o Sainz pode reclamar do Gasly e do Norris, que estavam nas voltas, vamos dizer assim, nas lower laps, ou seja, aquelas voltas de volta para os boxes. Acho que essa é a questão que ele está reclamando, porque o Gasly estava numa outlap, ou seja, aquela volta de voltar para os boxes, e no acordo de cavalheiros não deu a passagem para o Sainz. Porque há esse acordo de cavalheiros de que na sua volta para os boxes você não atrapalhar quem está na volta rápida, né? Acordo que os 19 pilotos, na medida do possível, cumprem. Menos o Mazepin. Quem é a sessão que não cumpre mesmo, Fernando? Um piloto russo de nome Nikita. É Nikita o nome do piloto, né? Isso, Nikita. É um meio cabeçudo. Cabeça de ovo, você está falando? Vamos parar por aqui antes que a patrulha venha botar suas asinhas aqui. Estamos com 4 minutos e 45 na regressiva do Q1. Por enquanto, o Verstappen é o líder com 1:16.214. Segue aí, César. Segue aqui e vamos dizer assim, vamos ter punição, porque o Sainz ele atingiu a zebra na curva 1, na sua outlap. Então, evitando que a AlphaTauri desse a volta mais rápida. Ou seja, teremos chamadinha da FIA. Muito bem. No exato instante que o sinal da nossa querida emissora aqui deu uma parada, agora voltou. 4 minutos para o fim do Q1. O nosso Mick Schumacher continua ali fora do seu carro com o macacão, com o capacete. Por enquanto, nada de ele entrar na pista. O Tsunoda, por enquanto, está fora. Vamos passar quem está fora nesse momento. Yuki Tsunoda, George Russell, Nicolas Latifi, Nikita Mazepin e o Schumacher, que nem entrou na pista. Cinco primeiros. Pois não. Certo. Descontando o Schumacher, que já vai ter punição por causa da troca do câmbio, me surpreende o Tsunoda. Realmente, o Tsunoda está num fim de semana e agora todos vão para a pista. Todos vão para a pista. Agora é o pega para valer, né, César? Não, é o pega para capar. E outra, o que vai ter de punição nesse momento é o seguinte: o problema não é o limite da pista, mas atrapalhar o piloto na volta rápida. Vai ter um congestionamento. César, desculpe te interromper, mas aconteceu um negócio agora que eu acho que vai ser passível de punição. O Vettel ultrapassou o Hamilton por fora na saída dos boxes.
os dois nos boxes e na saída ele ultrapassou por fora. Você aí, você que também entende do regulamento, na sua opinião. Pode dar uma punição, porque acho que ele estava na volta de. O Hamilton estava na volta de aquecimento, enquanto o Vettel estava na volta de. Não, os dois estavam saindo dos boxes. Os dois saindo dos boxes no pit lane. O Vettel veio por fora e ultrapassou o Hamilton na saída dos boxes. Os dois saindo do pit lane. Então vai ter o quartel-general da FIA, então, porque não, quando você sai do pit lane, não é para ter ultrapassagem. Ou seja, a promessa é que vai ser um fim de semana tão polêmico quanto a última prova em Silverstone. Vamos lá, já estamos na regressão. Opa, pois não, César. E logo quando os dois se uniram contra a lei LGBT na Hungria, né? Então. Os dois foram os únicos que se posicionaram contra. Tá aí, vamos então na regressiva. 1 minuto e 15 para terminar o Q1. Todo mundo vai abrir a volta. O primeiro é George Russell. George Russell, Williams, Mercedes, número 63. Rasga a reta dos boxes, vem em direção à primeira curva, vai para a descida, vem em direção à curva 2, vai passar por debaixo do viaduto. Quem conhece a pista da Hungria já sabe onde eu estou falando. Vamos lá, curva 3, em descida, em direção à curva 4 e a primeira das duas retas opostas. Desceu, primeira reta oposta, vai subir o ladeirão para fechar o primeiro setor. Fechou em 28,064. Fez o primeiro setor. Já vem agora em direção ao chicane. Já vem em direção à chicane George Russell. Faz o S. Vem agora para os S's, vamos dizer assim, de média. Eu ia falar alta, mas na verdade de média. O S de alta é lá em Suzuka. Completa as duas pernas. Vem em direção agora ao trecho da segunda reta oposta. Já contorna, vem para o cotovelo à sua direita. E as duas últimas curvas. O grampo à esquerda e depois o grampo à direita da entrada dos boxes. George Russell na sua volta rápida. Vamos lá. 0 cronômetro. Cronômetro zerado neste Q1. George Russell completa com 1:17.944. Permanece na 17ª posição. Está eliminado George Russell. Vettel fecha no 8º tempo. 1:17.105. Ricardo com a McLaren também já rasga a reta. 13º tempo. O próximo é Kimi Raikkonen da Alfa Romeo. Também já vem para a direção da última curva, já entra na reta dos boxes o finlandês da Alfa Romeo. Faz o tempo de 1:17.553. Ricardo já fica na risca junto com o Giovinazzi. Giovinazzi fecha o tempo, fica em 15º. O próximo agora é Lance Stroll, Aston Martin. O carro verde da Aston Martin do canadense Lance Stroll, também curva dos boxes. Já entra na reta. Fecha o tempo em 1:17.038, conquista o 6º tempo. O próximo é Nicolas Latifi, não melhora o seu tempo, fica em 1:18.036. Hamilton e Bottas também já fecharam suas voltas e termina o Q1. César Augusto, Verstappen na frente, Hamilton em segundo, Bottas em terceiro. E ficam de fora Tsunoda com a AlphaTauri, Russell e Latifi com as duas Williams, Mazepin em 19º e Mick Schumacher nem entrou no treino no exato instante que Russell agradece a equipe pelos esforços, mas não conseguiu. Aliás, se não me falha a memória, é a primeira vez nessa temporada que a Williams fica de fora no Q1. César Augusto. Fica de fora no Q1, primeira vez o George Russell fora. E outra, temos que falar aqui o português claro. Tsunoda deveria ter se acalmado mais, porque ele não deveria ter tido uma volta tão lenta. E outra, temos que elogiar aqui Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen, que fizeram 2 bons tempos, e a decepção Daniel Ricciardo, que não consegue engrenar na McLaren, meu caro Fernando. Exatamente. Verstappen, Hamilton, Bottas, Sainz, Gasly, Stroll, Norris, Leclerc, Vettel, Alonso, Pérez, Ocon, Raikkonen, Ricciardo e Giovinazzi, os 15 que seguem para o Q2.
Vamos deixar então o César Augusto com a análise desse Q1, enquanto vou para o meu pit stop pessoal. Vai daí, César. Tá certo. Enquanto o Fernando vai pro pit stop pessoal, vamos às análises. O Max Verstappen, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Carlos Sainz e Pierre Gasly fizeram os tempos em 1 minuto e 16 segundos. Só que tem uma diferença. O Verstappen fez 16.214, Hamilton fez 16.424, Bottas fez 16.569, Sainz fez 16.649 e Gasly fez 16.874. O que fica uma coisa interessante é que Gasly conseguiu colocar o carro entre os 5 primeiros do Q1. E outra, Carlos Sainz, mesmo com a punição, está em 4º lugar. Ou seja, para ele vai ter que fazer o seguinte: ele vai ter que fazer um bom Q2 e um bom Q3 para ter uma boa posição para, vamos dizer assim, não ser afetado pela punição da perda de 3 posições no grid de Fórmula 1. E olha, meus caros amigos, teremos um Q2 animado. E, meus amigos, vamos esperar o pit stop pessoal de Fernando Bortolazzo. Já cumprido com enorme velocidade, meu caro César Augusto. Bom, lembrando a você se inscrever no canal do Bandeira Quadriculada, curta, compartilhe, comente aqui, deixe o seu like, seu dislike, enfim, interaja com a gente aqui no YouTube. A live do Grande Prêmio da Hungria, primeiro o treino de classificação hoje e amanhã, a partir das 15 para as 10 da manhã, a corrida em 70 voltas. E claro, você abaixando o som do seu televisor e ouvindo a gente nessa live do BQ, verãozão europeu, vamos de tobogã, vamos de toboágua, atenção, vamos, acho que eles vão transmitir o toboágua do gordinho ali, ô César. Gordinho? Nossa assim, senhora, com porte Ah, mas cortaram. Assim, mais ou menos do nosso biotipo, César. Uma bermuda rosa, cara. Ia descer o toboágua. Coisa linda, Brasil. Eu vou dizer uma coisa. A Hungria é um país a ser estudado. Tem um governo autoritário, mas a população está nem aí para isso. E depois é o brasileiro que tem que ser estudado pela NASA, hein? Não, você quer povo mais louco do que húngaro? Só faltam os holandeses, que até agora vão ter seu GP da Holanda daqui a um mês. Pra você ver. Aí a geração de imagem da Fórmula 1 colocando comparativo de velocidade na curva 2 entre o Norris e Ricardo, onde o Norris é 0,12 segundos mais rápido que Ricardo. Meu Deus do céu. Agora a pergunta que eu faço. Fernando. Não tá na hora do Ricardo se aposentar? Porque ele tá lento. Ah, cara, se fosse eu, ele ia pra NASCAR. Fazia igual o Montoya, dar um migué e falar, tô saindo. Tô saindo. Mas tchau. Depois nós vê, depois eu pago essa multa aí. Não, e outra, é uma coisa que eu fico impressionado. O Ricardo, ele tá apostando com o Zac Brown para ver se consegue... Opa, peraí, tem a corrida do toboágua. Desculpa porque tá tendo a corrida do toboágua, a menina do meio vence com a menina do lado esquerdo em segundo e a menina do lado direito em terceiro. Prossiga, César. Olha, a toboágua tá mais interessante. É que acabou a corrida. Ah, tá. Eu acho que é o seguinte também. Ele apostou com o Zac Brown para correr naquele Wrangler, aquele Chevrolet Monte Carlo de 1987 do Dale Senior. Ele não tá conseguindo, desde que ele fez aquela aposta com a Abitebu, para ter uma... Se ele ganhasse um pódio com a Renault no ano passado, o Abitebu teria que tatuar uma tatuagem que ele escolheu, o Ricardo. Eu acho que tem uma maldição do Abitebu por aí, né? Bom, o Abitebu não está mais na Fórmula 1, né? Não, é uma maldição, cara. A forma como o Ricardo saiu da Renault, e aí depois e aí quando ele consegue o pódio,
pede um livro de tatuagens para fazer uma tatuagem humilhante para o Abtebu? Ah, assim não dá, né, cara? Coisas do João Sorrisão Daniel Ricardo. O cronômetro na regressiva já foi disparado. Já estamos com 14 minutos e 20 segundos do Q2 em curso, como diz Sérgio Maurício. Né? Os carros ainda não foram, os 15 restantes ainda não foram para a pista, César. Todo mundo ainda no boxes. Já temos o primeiro carro a sair e é Lewis Hamilton. É o Hamilton. Lewis Hamilton já vai para a pista. Pneus amarelos, César Augusto. É os pneus que o Hamilton vai usar para a largada amanhã. Na verdade, os pneus que ele vai usar para a largada de amanhã terão que ser os médios. Só que no final do Q2, quando terminar o treino, você sabe qual é o pneu que vai ser usado amanhã. E se ele vai usar os médios, vai ser duas paradas. Porque essa pista da Hungria gasta muito pneu. O asfalto é corrosivo demais. Então vai ter que ser duas paradas e 70 voltas. A janela da Pirelli pode ser na volta 30 e na volta 50, por exemplo, por aí, né? Que a gente depende, porque vai usar o pneu médio, não vai usar o pneu duro, que é o C2. E o pneu macio é o C4. Tá aí a análise de César Augusto. Realmente, César... geralmente eles já usam no Q2 inteiro, né? O pneu que eles vão usar na largada, né? É o pneu que eles vão usar no primeiro stint, vamos dizer assim, da corrida. Os ponteiros já estão na pista. Verstappen, Hamilton, Bottas, as duas Aston Martin também, as McLaren um pouco mais comedidas. Não, já estão saindo. A aposta da McLaren, pneu macio, viu, César? Pneu macio, aposta da McLaren. A aposta da McLaren no pneu macio se faz da seguinte forma: ela vai ter que antecipar a janela de paradas, ou seja, vai ter que fazer duas paradas, uma parada nas primeiras voltas e uma parada no meio da corrida para o pneu duro. Tá aí, portanto, McLaren jogando as cartas na mesa para o tudo ou nada, enquanto as outras já estão numa estratégia mais comedida. Hamilton já vai abrir a sua volta. Abriu a asa, rasga a reta e vamos embora com o heptacampeão mundial. Rasga a reta, já vem em direção à curva número 1. Curva número 1 para Lewis Hamilton, já vai descer para o viaduto em direção à curva número 2. Hamilton, que é o maior vencedor do Grande Prêmio da Hungria, com 7 conquistas. A última ano passado, vencendo Max Verstappen numa diferente estratégia de boxes. O holandês também já abriu sua volta rápida, um de encontro ao outro, César. Um de encontro ao outro e prepara-se para fortes emoções. E já saiu o primeiro confronto. O Verstappen já fez a primeira parcial mais rápida. Já fez a primeira parcial roxa, o holandês da Red Bull. Já vem para o segundo setor Lewis Hamilton. O inglês já vem para o segundo setor, enquanto que o holandês da Red Bull também um pouco atrás, também já vem a caminho. Vamos ver Hamilton, segundo setor de Hamilton. Primeiro setor, segundo setor roxo, 55.119. Vamos ver Verstappen. 5.5142 já foi mais lento. Max Verstappen. Já vem em direção ao final da volta. Lewis Hamilton. Bottas já fez o tempo 1.17.083. Lá vem Hamilton. Vamos ver o tempo de Lewis Hamilton. Atenção, 1.16.553. Lewis Hamilton. Verstappen vem para fechar a sua volta em 1.16.769. No segundo round deu Hamilton, César. Deu Hamilton porque ele foi mais rápido. Então, ele não foi nas zebras. Então, por isso que ele conseguiu esse tempo de 1.16. Pois é, já tirou o seu primeiro coelho da cartola, Lewis Hamilton. O primeiro setor foi de Verstappen, mas os dois últimos, talvez atrapalhado pelo tráfego ou pelo excessivo ataque nas zebras, fez com que o inglês levasse a melhor. Hamilton já lidera o treino, César. Olha aí, faltando 10 minutos para o fim do Q2. Hamilton é o primeiro, Verstappen o segundo, Bottas o terceiro, Pérez, quarta posição, reagiu Checo Pérez.
o quinto Kimi Raikkonen, lembrando que o resto do pelotão ainda está em suas voltas rápidas. César, a reação da Mercedes já foi rápida e imediata, não? Foi rápida, imediata e outra. Tanto o Hamilton como o Verstappen estão na casa de 1,16 e pode abaixar mais esse tempo tanto no Q2 quanto no Q3. Enquanto Lando Norris fecha o seu tempo na sétima posição, 1,17,442. E um detalhe, viu, César? O melhor segundo setor é de Lando Norris. Passou o trator em cima do segundo setor do Hamilton, hein? Passou o trator com poucos. Passou o trator mesmo. Não tem miserê não, rapaz. O Norris tá indo muito bem. E olha, não é só de hoje não. Ele tá indo bem faz tempo na McLaren, né, Fernando? A crescente da McLaren é impressionante. Como esse carro da McLaren de 2019 para cá melhorou. Já é a terceira temporada que a McLaren está andando muito bem, voltando à velha forma. Enquanto isso, Fernando Alonso abriu a sua volta rápida. O bicampeão Fernando Alonso, ele que nesse ano de 2021 completa nesse grande prêmio 18 anos de sua primeira vitória na Fórmula 1 e 15 anos do seu bicampeonato. Tá aí o espanhol Fernando Alonso, que nessa semana completou 40 anos de idade. Né? Espanhol de Oviedo, nasceu no dia 29 de julho de 1981, César Augusto. Como a gente tá velho, né, Fernando? Estamos ficando velho. Exatamente, não na equipe, mas quase no mesmo carro, quase na mesma equipe. Alonso já vai fechando sua volta. Já fez melhor o segundo setor, já passou Lando Norris. Vamos ver Alonso. Abre a asa e faz 1:16.906. É o terceiro melhor tempo, César. Olha o espanhol voltando aí. Não, e não é uma coisa qualquer, não. É o melhor tempo superando o Vettel, que tem 1:16.972. O Alonso tá voando. Olha aí o tio Alonso voltando com tudo. Olha aí, Dom Fernando Alonso, príncipe das Astúrias, como dizia Galvão Bueno. Leclerc, 1:16.725, Manu. Batida, César. Batida forte na última curva. Última curva. Bandeira vermelha em todo o circuito, César Augusto. Carlos Sainz vai voltando, só que a dianteira ficou presa, ele tentava fechar sua volta, mas acabou escapando e rodando no instante que Charles Leclerc bateu o tempo de Verstappen, César Augusto. Olha, não sei não, mas esse final de semana é para esquecer do Sainz. 3 punições e agora essa batida. E como a bandeira vermelha está em curso e a gente tem que esperar que o piloto saia do carro para ver se está tudo bem, vai demorar mais porque vai ter que reformar a região vamos dizer assim, do guardrail, a proteção de pneus, que foi quase toda destruída, né? Na verdade não fez quase nada, né? Mas vamos ver o que aconteceu com o espanhol da Ferrari. Simplesmente perdeu a traseira. Não, ele simplesmente perdeu a traseira. Como aconteceu com o Rubinho em 2003 aí na Hungria. Só que o Rubinho quebrou a suspensão dianteira, né, César? A 300 por hora. Aí o Sainz ele perdeu a traseira a quanto? A 190? 190, 200 por hora. Tá aí. Vamos lá. Vou repassar a você. O cronômetro está paralisado a 6 minutos e 40 segundos do fim do treino. São exatamente 10 horas e 35 minutos da manhã desse sábado. Hamilton faz o melhor tempo, com Leclerc em segundo, 1/10 atrás do Hamilton. 1/10 atrás do Hamilton. Verstappen em terceiro, Alonso é o quarto, Vettel o quinto, Gasly o sexto, Bottas o sétimo. Olha o Bottas.
Ele não saiu do carro, parece que tá, sei lá se ele tá meio tonto, se ele tá bravo. Tá tudo bem com ele, já tá começando a sair do carro. E por enquanto estão fora Norris, Stroll, Raikkonen, Sainz e Giovinazzi. César, uma Sim. análise que precisa ser feita é o seguinte: o Leclerc fez o segundo melhor tempo de pneu macio. De Uhum, pneu macio. uhum. Alonso, Vettel e o Gasly também. Ou seja, ou a Red Bull está escondendo o jogo, ou a McLaren, ou a Mercedes encontrou o caminho das pedras aí novamente, Hamilton se saindo muito bem. Acho que vai ser o seguinte: na escolha do pneu, vai ser feita da seguinte forma. Como o Hamilton e o Verstappen foram de médios e fizeram as primeiras tomadas de tempo mais rápidas, então deu para salvar o tempo antes do acidente do Sainz. Enquanto os outros pilotos usaram os pneus macios para conseguir chegar no Q3. A estratégia do Hamilton e do Verstappen é diferente da estratégia do resto do grid. Entendeu? Perfeito, perfeito. Aí o César Augusto com a gente aqui com a sua análise nesse treino de classificação. Aliás, o César, vamos prestigiar ele com um periscópio todos os dias, ou na medida do possível, lá na Rádio Desbravadores, e com o Tim Olímpico, ele que está acompanhando as Olimpíadas e trazendo as informações, e também no Homocáusticos, né? Sempre uma leitura diária do que acontece no mundo, com o César fazendo aquele jabá para o amigo de quase uma década já. No momento em que o Medical Car dá aquela carona pro Carlos Sanz, né? É o procedimento padrão, tá tudo bem com ele, Deixa eu mas fazer uma ele vai no centro pergunta. médico. O médico Pois Car não. é da Mercedes ou é Aston Martin? Porque Nesse fim de semana é Mercedes, é o Mercedão vermelho. é uma Mercedes classe C 180. Essa perua é muito rápida. Sim, muito rápida. Bom, os pilotos já estão voltando nos seus carros, já vamos provavelmente dentro de instantes retomar o treino. Nesse momento, Mick Schumacher dando entrevista pode falar emissora ou não? Ah lá, É que todo aqui a gente mundo não é de Globo, pô. dando entrevista para a Band, para Mariana Becker, falando da situação, né? A gente já sabe a situação dele, né? Ele bateu e o carro não ficou pronto a tempo. Como ele já tem que Não, pagar punição, então ele já vai largar da última posição, né, César? vai largar na última posição e tá tomando pau do Mazepin, né? E ele era tido como um piloto promissor na Haas. Ele era tido como um cara que ia dominar o Mazepin, como o Russell faz com o Latifi, mas não deu certo. Mas sabe que isso daí não é culpa do Mick Schumacher. Na minha concepção, é a equipe que está preferindo o Mazepin pela questão financeira. Porque ele reclamou que não estava tendo condições e você sabe que hoje em dia na Fórmula 1, você querendo ou não, o dinheiro pesa, né? Então, como ele tem o bolso, né? Então já viu, né? A saída para o Mick Schumacher é ele trocar de equipe. Quando ele trocar de equipe, aí sim ele Não, vai ter que mostrar se ele tem braço ou não. se ele trocar de equipe, vai ser uma boa, porque pelo menos ele vai ter um espaço. E outra, eu não sei se a Haas vai ter um segundo piloto para o Mazepin, porque o Mazepin está pagando as contas. E a Haas está usando o dinheiro desse ano para desenvolver o carro do ano que vem, com o novo regulamento técnico. Por isso que não fez os tokens que fez no começo da temporada. Exatamente, exatamente. O César, concordo plenamente com ele. Bom, a bandeira vermelha já foi retirada, vamos ter o reinício do treino. Agora. Horário local 3h41, horário de Brasília agora é 20 para as 11 da manhã, então vai recomeçar agora o treino de classificação, uma bandeira vermelha rapidíssima, né? Como eu disse, já ia ser rápida porque não teve um estrago tão grande na barreira de pneus. E o Verstappen vai para cima, viu, César? Ah, meu Deus, agora que o bicho vai pegar.
o bicho vai pecar, porque Verstappen vai para cima, o Hamilton, claro, com a experiência de um heptacampeão do mundo, vai tentar se garantir, né? E a diferença é pequena, viu? Não, Continua a na casa diferença. dos 2 décimos. Continua na casa dos 2 décimos. Não, a diferença entre o Verstappen e o Leclerc é muito pequena, é quase 14, mais de 2 décimos. Porque o Verstappen está em 16,725, 16,725 o Leclerc. O Verstappen 16,769. Olha, nossa, o Leclerc pode ser pulverizado após essa bandeira vermelha. É o chamado golpe de sorte, né? Uhum. E outra, quem ainda não fez o tempo ainda é o Giovinazzi e o Sainz já está fora. Mas o Giovinazzi ainda não fez a sua tomada de tempo. Exatamente, exatamente. Bom, lembrando a você que caso queira ouvir de novo o treino, lógico, vai estar disponível a live aqui, mas se você quiser ouvir uma análise também um pouco mais simplificado, lembrando que logo mais o nosso César Augusto vai gravar o boletim do BQ, resumo rápido do que está rolando nesse treino logo mais, e logo mais também estará disponível não só aqui no canal do BQ, mas amanhã, antes do início da prova, o nosso César Augusto vai dar o repeteco do que aconteceu nos treinos até aqui, não é mesmo, César? No ano amanhã teremos o pré-corrida, corrida e vamos falar do pódio, né? Agora o duro é se o nossa princesa acordar, né? A princesa, no caso, André Vieira Coelho, que era para estar narrando aqui, mas enfim, um abraço para ele. A gente tá cuidando aqui numa boa, né? Mas tudo bem, tudo tranquilo. Vamos que vamos, Tudo não, César? tranquilo. Vamos que vamos. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Vamos que vamos. O André, na nossa torcida para amanhã, o André está aqui junto com a gente, né? Mas se não tiver, a gente dá conta aqui do recado. Eu, César Augusto, trazendo as emoções desse grande prêmio da Hungria. Cronômetro voltou a rolar, viu, César? Já estamos com 4 minutos e 40 desse Q2. Agora é o início do pega para capar, porque agora é os pneus, é o pneu mesmo, não só o tipo de pneu, mas é o jogo de pneus que eles vão usar amanhã na largada. 29 graus é a temperatura da pista, 60. Não, temperatura do ar 29 graus e a temperatura da pista 60 graus. Pouco quente, né, César? Nada, dá pra você fazer um omelete só usando o calor do asfalto. É. Enquanto que aqui no Brasil, em Pinda tá quantos graus nesse momento, César? 16 graus. Enquanto que aqui em Capivari estamos na casa dos 14 graus. Clima muito ameno aqui em Capivari, né? Pouquíssimo frio, né? Só na madrugada passada nós chegamos a 0,7 graus. 0,7 graus. Você vê como que a gente ama esse esporte, porque a gente levanta num frio danado pra fazer corrida, né? É. 0,7 graus. Foi a madrugada mais fria aqui na cidade, César, em 20 anos. Nossa. Aliás, temos que falar aqui. Você que conhece uma instituição de caridade que trabalha com moradores de rua, doe um cobertor e um agasalho, tá? Porque essa gente não tem. No frio, muita gente morre por hipotermia, né, Fernando? Então tem que. Exatamente. Ano passado aconteceu isso daqui na cidade, inclusive. Então, se tiver campanha de agasalho, de doação de cobertor, doa. Porque muita gente precisa. Precisa mesmo, fica aí o nosso alerta, então. Doe, gente, compartilhe, doe o que você não está usando de agasalho, de cobertor. Vamos aquecer, porque o inverno desse ano está muito rigoroso e vamos ajudar quem não tem a se aquecer, né? Porque é situação de vida, sofre risco de vida.
né? Uhum. Então, A gente não está falando porque é uma questão das duas geadas que tivemos seguidamente. É uma questão de humanidade também. com certeza. Eu, o César e nós aqui nós podemos falar em nome do pessoal aqui do Bandeira Quadriculada. A gente abraça sim essa causa da campanha do agasalho. Vamos agasalhar, vamos ajudar quem mais precisa. Retornando à Fórmula 1, faltando 2 minutos, contagem regressiva para o treino, todo mundo indo para a pista, naquele trenzinho da alegria, todo mundo lento, todo mundo dando aquela checada no equipamento, né? E vamos para abrir as voltas rápidas. Ô César, rapidinho, só para descontrair num panorama, quem que você acha que fica de fora do Q3? Se eu falar Ricardo, posso ser cancelado? Não, porque eu acredito que ele também não vai ir. O Ocon abriu a volta rápida, Brasil. Já vai em direção à curva número 1 e vai descer para o viaduto. Já vai em direção à curva número 2. A curva número 2, exatamente. Descendo a ladeira, vamos para a curva número 3. De carona com ele, curva no número 3. Vamos subir a reta, vamos subir a ladeira. Para a curva do Felipe Massa, curva número 4. Foi embora. Agora vem para a curva número 5. Curva número 5 em direção à chicane, em direção ao S. Vai contornar o S Esteban Ocon. Contorna o S. Vai para a sequência dos S's de alta. Primeira à esquerda, segunda à direita. Continua com o pé um pouco embaixo. Novamente, esquerda, direita, reta do Taki Inoue. Reta do Taki Inoue. Cotovelo à sua direita. E agora sim, os dois últimos grampos. Verstappen já fez a melhor primeira parcial. Gasly já fez a melhor volta. 1:16.394. 10 segundos para o fim do treino. Verstappen, César, 1:15.650. O melhor tempo do fim de semana. O melhor tempo do fim de semana. Cronômetro zerado. Mas ele tem direito a mais uma volta. Provavelmente ele não vai completar. Ele não vai completar. Alonso terceiro. Alonso terceiro. O Verstappen também foi de pneu macio. O Verstappen foi de pneu macio. Hamilton continua com pneus médios. Hamilton continua com pneus médios. Vamos ver. É o jogo de estratégia. Agora é o momento, porque isso define a estratégia para a corrida amanhã. Ricardo, oitavo tempo. Por enquanto estamos queimando a língua. Norris, o segundo. Norris, o segundo. Lá vem Pérez, 1:16. Fica na quarta posição. Alonso caiu para quinto. Ricardo fica na zona de risco. Ricardo vem na zona de risco. Sebastian Vettel vai tentar também fechar a sua volta. Ele fecha na 10ª posição. Ricardo fora. Vettel, 10ª posição. Ricardo fora. Parece que eu e o César pressentimos que ele ia ficar de fora. Giovinazzi na 14ª posição. Verstappen, o melhor do Q2 de novo, César Augusto. Melhor no Q2 e melhor o tempo do fim de semana. E olha, os melhores tempos do Q1 e do Q2 são no Verstappen. Mas tem uma questão a ser ressaltada, Fernando. Como o Ocon e o Pérez vão ser punidos com a perda de 3 posições no grid por causa da troca de exaustor, o Ricardo pode ir no Q3 amanhã. Então fique sossegado que o Ricardo pode entrar no Q3. Não, e outra, no grid de amanhã, que vai ser atualizado, o Ricardo pode estar entre os 10 primeiros. Só que eu não sei se o Ocon e o Pérez vão querer disputar, porque o Pérez já está fora. Porque ele foi punido. E o Ocon também trocou o sistema de exaustão. Então, vamos aqui na análise. O Pérez pode ir para 7º e o Ocon pode ir para 12º. Então, o Ricardo está na corrida ainda. Está ainda no treino, ok. Na verdade, isso será definido amanhã, né? Porque no treino de classificação eles mantêm as posições, né? Não, e outra, a gente tem que elogiar aqui o Alonso quase chegando em terceiro, meu Deus.
Que forma, hein? Que forma está o tiozão Fernando Alonso. Os dois tiozões, né? Fernando Alonso e o Kimi Raikkonen. Bom, e o que falar de Lando Norris, hein, César? Segunda posição, Gasly em terceiro e o Hamilton na sexta posição no Q2, hein? Eu acho que foi por causa do pneu médio. Que você falou Porque bem. o Verstappen então já mostrou que o Verstappen vai largar de pneu macio amanhã e o Hamilton vai largar de pneu médio, ou seja, os dois vão ir para tudo ou nada nas suas respectivas Estratégias. estratégias. Não, e outra. O Verstappen vai com o pneu macio amanhã. Vai fazer 2 paradas. O Hamilton amanhã vai ter que fazer 2 também. Porque vai ter que pôr um pneu duro ou pneu macio no último stint. Mas agora, eu acho que o Hamilton deveria ter usado o pneu macio para conquistar uma posição melhor. Porque se ele ficasse com o pneu médio perderia a aderência e performance também. Fica nessa situação mesmo, né, César? Fica nessa situação Uhum. mesmo. E eu quero chamar a atenção por um capacete que, olha, na boa, que capacete bonito esse do Lance Stroll. O capacete do Lance Stroll é muito bonito, é um verde com as asas, né, da Aston Martin, e é um capacete que lembra a pintura de um piloto que tinha uma pintura e um desenho parecido, que já não está mais entre nós, que é o Jeff Krosnoff. Só que o Jeff Krosnoff era azul, azul metálico, Era né? O capacete azul dele, mas também tinha. metálico e, para quem não sabe, o Jeff Krosnoff morreu no GP de Toronto, que vai completar 25 anos da E Indy. foi isso. E o capacete, o desenho era o mesmo, era as asas, né? Saindo, vamos dizer assim, dos olhos do piloto, só que em vez de verde, era azul. Azul Uhum. metálico, o capacete dele. Opa, aconteceu alguma coisa com o Kimi Raikkonen. Deixa eu ver aqui. O que ele tá falando? Ai, 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 ai. Acho que o Kimi Raikkonen vai ser punido. Ou não. Acho que ele estava reclamando de ter sido escolhido para pesagem, né? O Kimi Raikkonen reclama de tudo, meu Deus do céu. É, Que negócio é esse? é. Olha só, esses daí não precisam se preocupar com nada. Os caras estão lá no meio do mato, naqueles postos antigos de madeira, igual do Forte Apache, né, César? Sim. Assistindo o treino de lá numa boa. Né? E sem pagar o ingresso. O que é melhor ainda. Não, na faixa, né? Esses caras estão certos, viu? Bom, daqui a pouco vamos ter o Q3. Se não me falha a memória, agora puxar da memória o que a gente falou no BQ, segunda-feira. Você apostou em Verstappen, Bottas e E, Ricardo, foi isso? não, eu apostei Verstappen, Bottas e Hamilton. Isso, eu apostei em Hamilton, Verstappen e Bottas, não é isso? Isso, você apostou nisso mesmo. Só que o Ok, então. Bottas tá fazendo acho que tá fazendo um favor para você, porque ele tá em oitavo. Ah, do Bottas eu até fico quieto, né? Mas o Hamilton e o Verstappen continua incógnita, né? Continua a torcida. Bom, todo mundo sabe que eu vou de Hamilton, então vou torcer pro LA44 levar essa pole position. O César tá torcendo pro MV33, né? Uhum. Eu tô Tá aí, torcendo pro então. MV30. Eu tô torcendo por. Você sabe que um amigo meu e eu temos um apelido para o Verstappen. Hum, Mad Max. Mad Max, Uhum. tá certo. Antes Né? ele chamava o Verstappen de Verstappinho. Ainda Né? fala de vez em quando, né, César? Não, falam, aqui no Brasil fala Verstappinho. Só que eu e o meu amigo, a gente fala, usa o tempo Mad Max.
Você sabe que Mad Max era apelido de outro cara também na Fórmula Indy, tio de brasileiros, né? Max Papis? Max Papis, marido de Tatiana Fittipaldi, tio de Enzo e Pietro E Fittipaldi, Pietro. genro de Emerson Fittipaldi. O nosso Max Papis, aliás, fez aniversário essa semana do Não Perde, Perde Max Papis, né? Que foi a vitória, a primeira do Tony Kanaan, né? Oh, 500 bom. milhas dos Estados Unidos de 99. Ia ser a primeira vitória também no Max Papis. O cronômetro acaba de ser acionado. 12 minutos para saber quem larga na pole position e fica com uma mão na vitória do Grande Prêmio da Hungria. César, vamos apostar então numa zebra. Quem que você acha que fica no meio dos 5 primeiros? Gasly. Vou junto com você, eu vou de Pierre Gasly, viu? Eu vou de Pierre Gasly também, viu? Mas em menção honrosa, eu quero ver Fernando Alonso. Não, eu também quero ver o Alonso. E outra, o Alonso tá afinando bem esse carro, porque para vocês terem uma ideia, no Q1 ele fez 1:17.123, no Q2 fez 1:16.541. Ou seja, ele vai abaixar o tempo com esse carro da Alpine. Sim, vai. Aliás, só um fato curioso é que ali atrás, ali no puxadinho ali do box da Mercedes, onde fica vendo os carros ali, junto com o Toto Wolff, está o Nick De Vries. Nick De Vries, um dos postulantes ao título da Fórmula E, né? Corre na equipe Mercedes da Fórmula E. Aliás, Fórmula E, né? Senhor Lucas de Grassi, que... Falar o que não, César? Falar o que não? Não tem nada que falar. Aliás, tem uma outra pessoa que não tem nada que falar, que falou mal do circuito. A gente teve que rebater ele por causa do circuito de Londres, né? O André, cara, ele tem os gostos dele e nós temos os nossos gostos, né? Os circuitos da Fórmula E, boa parte são muito ruins, concordo plenamente. Mas dentro da proposta deles, né? Então, vamos lá, vamos de Fórmula 1 então. Os ponteiros já vão para a pista logo de cara, César. Os ponteiros já vão para a pista para pegar o circuito limpo, ar limpo e fazer uma boa volta para depois para ficar um pouco no box para tentar mudar o panorama. Então, tá certo então. Só repassando a aposta que eu e César fizemos no Bandeira Quadriculada. Minha aposta é Hamilton primeiro, Verstappen em segundo, Bottas em terceiro. A aposta de César é Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo e Bottas em terceiro. Toto Wolff ali apreensivo, ao lado dele está o Bono, engenheiro de Lewis Hamilton, o cara que vive falando com ele no rádio. Max de pneu macio. Bottas também. Olha o Bottas modo leão de treino ativado, César. Modo leão de treino ativado. Agora o problema é se ele vai concretizar. Vamos puxar. Qual foi a última pole do Bottas? Ele fez pole position esse ano? Não fez. Acho que ele fez uma pole na Áustria no ano passado. Daqui a pouco nós vamos puxar, porque se eu não me engano, acho que foi isso mesmo. A última pole dele foi ano passado. Foi no GP da Áustria do ano passado. Deixa eu ver. Não foi em Portugal? É mesmo, foi em Portugal. Foi em Portugal esse ano. Isso mesmo. A última pole dele foi no Grande Prêmio de Portugal, lá em Portimão. Verstappen abriu a volta aos 8h15 desse Q3. Já desce em direção à curva número 1. Já desceu. Agora é pé embaixo na descida. Desce para o viaduto. Curva número 2 para Max Verstappen. Curva número 2 para Max Verstappen. Já vem contornando. Hamilton também já abre sua volta rápida. É um olho em Verstappen, o outro em Hamilton. Um olho em Verstappen, outro em Hamilton. Já desceu. Agora é a parte de subida. Já vem para a curva Felipe Massa. Em direção agora à curva número 4. Em curva número 5, perdão. Lá vem
Vamos ver a primeira parcial de Verstappen. Primeira parcial dele ficou verde. A primeira parcial dele ficou verde. Vamos ver a primeira parcial de Hamilton. Ficou roxa, 27.355. Lá vem o inglês. César Augusto, lá vem o inglês. Lá vem agora o segundo setor para Max Verstappen. Já vai concluir o segundo setor. Vamos ver o segundo setor. Roxo para Max Verstappen. Roxo para Max Verstappen. Hamilton já vai também em direção ao segundo setor. Já está na sequência dos S, esquerda e direita, já entra no segundo setor, vamos ver se é roxo ou verde, roxo ou verde, roxo ou verde, ficou... Ficou como? Ficou roxo? Ficou roxo, lá vem Hamilton, já vem fazendo o melhor tempo, Verstappen já vem para fechar sua volta, 1:15.984, só que vem Hamilton vem rápido, já vem para a última curva para o Lewis Hamilton. Bottas fez o melhor tempo já, 1:15.734. Hamilton vai baixar. Hamilton baixou 1:15.419, César Augusto. Baixou e enfiando o pé na bota. Ele não tomou conhecimento do Verstappen. Com pneu vermelho também, Hamilton foi lá e desceu a bota, pé no porão, 1:15.419, eu tô falando. O campeão voltou, Hamilton, por enquanto, com a pole position, Bottas em segundo. Faz tempo que eu não digo isso. Primeira fila da Mercedes, com Verstappen em terceiro, Pérez em quarto. Só que Pérez tem que pagar punição. Leclerc em quinto, com o sexto Gasly, o sétimo Alonso, o oitavo. Tem rádio do Verstappen. Vamos ouvir então. Falta de aderência, César. Tá reclamando da aderência, César. A reclamação da aderência se faz sentido porque o Verstappen não conseguiu desempenhar uma boa volta. E a pista não estava emborrachada o suficiente para ele fazer uma volta abaixo de 1:15. Então, por isso da reclamação ser procedente. É porque o alvo é 1:14. Todos eles querem 1:14. Já vem para a rodada dos boxes, já vão trocar as gomas, já vão trocar os pneumáticos, vão trocar os pneus, então, todos os pilotos de ponta. Hamilton já está no boxes, o Verstappen também já vai voltando para os boxes, vai trocar também os pneus. Perdeu em todas as parciais Max Verstappen. Olha, o primeiro setor, 86 milésimos, César. O segundo, 3 décimos. O terceiro, 1 décimo. Na volta toda, o Hamilton bateu o Verstappen por meio segundo. Eu tô falando, o Hamilton tá com sangue nos olhos. O Hamilton quer tomar essa liderança do Verstappen, César. E olha, o Hamilton tava se poupando no Q1 e no Q2 para fazer melhor o Q3 provisoriamente. E Verstappen pode tirar o coelho da cartola agora, porque se ele baixar o tempo em 1 segundo para 1:14, muda de figura. Aí está a reclamação, César. Direção do vento. O vento está soprando mais forte a noroeste e está atrapalhando a parte final dos carros. E é bom lembrar que nas curvas o carro da Mercedes tem vantagem. Uhum. E o carro da Red Bull supera nas retas. Exatamente, mais ou menos o mesmo equilíbrio que tinha com a Ferrari do ano retrasado, de 2019, né? Lógico, impulsionado por aquele polêmico motor que teve que ser abolido, né? Não, e aquele polêmico motor que teve que ser abolido, cuja investigação não pode ser revelada a público por pedido da Ferrari. Tá certo. Enquanto isso, Sebastian Vettel, que dos 10 é o último, já vai fazendo sua volta. Lógico, bem acima do tempo de Hamilton, mas vamos ver se ele consegue alguma coisa. Ele que está junto com Hamilton nessa causa a favor da população LGBTQIA+. Oitavo tempo para Vettel, né? O Vettel, como eu acabei de dizer, né? Protestando junto com o Hamilton nessa causa e correndo com um capacete com a bandeira do arco-íris, né? Que é a bandeira do orgulho LGBT. Não, e hoje teve no Twitter, ele foi ajudar um casal a pedir casamento no hotel.
Olha, só deu uma de cupido, então, o senhor Sebastian Não Vettel. deu. É que o fã do Vettel, um húngaro jovem, deu uma carta para ele ler. Ele leu a carta na quinta-feira. Era para ele falar o pedido de casamento. Olha só o problema, olha só. Pode-se dizer que é passivo de punição, a não ser que tenha um congestionamento à frente, mas olha o ritmo do Hamilton, bem lento, e atrás dele o Verstappen. Será que é? Ah, Vamos ver. Ah! Vai reclamar. Vai reclamar o Verstappen, pode crer. mas vai ter investigação no fim da corrida. Mas vai ter. Não, eu acho que não vai ter. Eu acho que não vai ter. E Não, se, mas e, e se eu sou o Verstappen, eu não nem reclamo. Faça senta a de tudo bola. para bater ele na pista. Não, e outra, deixa eu com a questão do Vettel. Um fã do Vettel que ele pediu a noiva em casamento. Só Sim. que ele queria que o Vettel lesse a carta onde ele pedia a noiva em casamento. Só que o fã húngaro não conseguiu, pensou que ele ia atrasar e pediu a noiva, ficou de joelhos e pediu a noiva em casamento. O Vettel chegou numa motocicleta e falou: "Pô, eu ia chegar logo para fazer isso." Você vê como que o Vettel é gente boa. A gente fala que ele é ex-piloto aposentado, ex-piloto de atividade, mas o cara é gente boa pra caramba, né? Sim, sim, é verdade. É como eu disse aqui, tem que separar o CPF do CNPJ da pessoa. É igual o Hamilton. Em quesito moda, eu separo bem. O CPF dele não me interessa. O que interessa aqui é o CNPJ. Olha, as poles. Hamilton foi pole ano passado, Verstappen em 2019, Hamilton em 2018, Vettel em 2017 e Rosberg em 2016 foram as últimas 5 poles nesse Grande Prêmio da Hungria. Faltam 30 segundos. Todo mundo lento para não atrapalhar a volta de ninguém. Esse é o acordo dos cavalheiros que há na Fórmula 1. Esse é o procedimento que eles têm, o procedimento correto. Só que o Hamilton, não sei se ele está fazendo isso de propósito, para não dar tempo do O Verstappen Verstappen dá a abrir a volta volta. rápida. É. Vai ser a mesma situação 1, de 4, Monza em 2000. 3, 2, 1. Será que deu tempo? Acho que não deu. Deu tempo. Deu Deu tempo. tempo? Agora eu pego para capar. O cronômetro já está zerado. Agora vamos, César. Agora é no ritmo da emoção. Hamilton já faz a curva número 2. Já faz a curva número 2, já vai para a descida. Verstappen na cola dele. Vamos ver quem faz o setor roxo primeiro. Quem faz setor roxo e o setor verde? Hamilton faz setor amarelo. Setor amarelo, Hamilton. Verstappen também. Não, isso significa que eles não conseguiram baixar os seus respectivos tempos. Já vem para o S. Já vem para o S Hamilton. Já vem para o S Hamilton. Verstappen também já contorna. Um está atrás do outro. Os dois, cara a cara, tete a tete. É praticamente uma corrida dentro da classificação. Hamilton já vem para fazer o segundo setor. Faz também não consegue baixar o seu tempo. Ficou 1 segundo. Só que Verstappen melhorou. Verstappen melhorou. Verstappen ficou verde. Verstappen ficou verde. Melhorou no segundo setor. Vamos ver Hamilton. Vamos ver Hamilton. Vamos ver Hamilton. 1,8, 1,9. Vai ficar nos tempos do jeito que tá. Não vão conseguir baixar os tempos. Não vão conseguir baixar os tempos. O Hamilton fez certinho. Freou para não deixar o Verstappen baixar o tempo. Ficou 2 segundos. Vamos ver. Lewis Hamilton pole position. Lewis Hamilton pole position. Bottas em segundo, Verstappen em terceiro. Vence de novo a aposta, César Augusto. Você venceu a aposta e eu te dou parabéns. Mas a corrida é outros 500. A corrida é outros 500, concordo contigo, mas Hamilton conseguiu, a Mercedes larga de novo na primeira fila. Se não me falha a memória, a última vez que a Mercedes largou na primeira fila foi Grande Prêmio do Bahrein, é isso? Não, Bahrein Grande Prêmio de Portugal. foi Acho que foi Grande Portugal. Prêmio de Portugal. Eu acho que foi Grande Prêmio de Portugal. Não, foi em Portugal. Hamilton em segundo e Bottas em primeiro.
Hamilton primeiro, Bottas em segundo, Verstappen em terceiro. Agora é uma questão que tem que ser dita. Na estratégia, a coisa pode mudar na primeira curva. Sabemos que o Bottas não é um bom largador. E se tiver problema... Que? Não, mas olha só, olha a cara do Adrian Newey que não tá concordando. Eles vão protestar. Tá com cara de que a Red Bull vai protestar. Tá com cara de que a Red Bull vai protestar. Vai ter reclamação na FIA. Vai ter. E pela forma como foi também. Olha só. Vai ter reclamação, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Porque se isso for... Porque tem isso, mas se foi... Porque claramente foi de propósito. Claramente foi de propósito. Mais uma pole position do Hamilton, pois não. E a Fórmula 1 não é covento, né? Você sabe disso, né, Fernando? Não é covento a Fórmula 1. Eu já disse muitas vezes, Senna não foi santo, Schumacher não foi santo, Hamilton nunca foi santo. Vocês falam, mas você torce pro Hamilton. Mas o Hamilton nunca foi santo mesmo. Verstappen nunca foi santo. Nunca foi santo. É só lembrar aí, em 2007, o Hamilton parado no grid, no box, atrapalhando o Alonso. Aí vai lá, cumprimenta. Aí, você viu o cumprimento do Bottas? A equipe tá trabalhando unida, né? Tá trabalhando unida. Só que foi um jogo... Isso me lembra Grande Prêmio de Mônaco de 2006, treino de classificação, aquela batida fake do Schumacher pro Alonso não tirar a pole dele. Eu lembro dessa. E pelo que eu tô vendo, olha a cara do Verstappen. O cara Verstappen tinha... mas o Verstappen claramente tinha equipamento para ser pole position. Não, olha, e dá para ver olha como tá frio o Hamilton. Não, e outra. Opa, a FIA chamou ele. Tem um comissário da FIA do lado dele, não sei não. Meu Deus. Agora vai. Agora não, o treino vai. Não, é para pesagem e receber o troféu. Não, olha, é protocolo da FIA. Você tem que ter um membro do staff da FIA para pesagem e receber o troféu pneu. Que é da Pirelli. Mais frio. Tá frio o Hamilton. Lógico, amanhã tem a corrida, tudo, mas tá frio. Ou seja... Eu acho que ele tá frio para ele não comemorar como nas outras vezes que ele comemora, pelo seguinte, porque ele tá protestando contra a lei LGBT. Sim, entendeu? Também tem essa. Então, bom, o Johnny Herbert vai fazer as entrevistas. Lógico, é tudo protocolar, né? O Max Verstappen. Bom, esses detalhes das entrevistas, o César dá logo mais no boletim do PQ, mas continuando o papo aqui. Ô César, eu estou temendo pela largada de amanhã. E você está certo, porque o Bottas não larga bem, a linha do Hamilton é a mesma do Verstappen. Então, o Verstappen vai ficar atrás do Hamilton. Se ele na primeira curva dá um X para ultrapassar, a coisa muda de figura. E se o Hamilton segurar, ou vamos dizer, se tiver uma batida dos dois, como sendo em Prost 90 no Japão, o campeonato ganha ares de guerra campal. Concordo plenamente com você. E detalhe, o Verstappen ele vai estar com pneu macio e o Hamilton com pneu médio. Como demora 3 voltas para a abertura da asa móvel, perdão, eu temo por essa largada pelo seguinte: o Hamilton vai ter que precisar do Bottas para fechar o Verstappen no que puder.
Só que o Bottas, a gente sabe que ele não é um bom largador. Exato. O Bottas vai ter que acertar essa largada e o Hamilton vai ter que... Ele vai ter que fazer do mesmo jeito que ele fez na corrida passada na Inglaterra. Vai Só ter que aí é o disputar seguinte, na primeira curva. Se ele ficar muito nessas fechadas, a pressão vai cair toda em cima deles e vai forçar a FIA a ter que investigar a Mercedes. Não investigar, mas ficar de olho na Mercedes. Mas aí tem uma outra questão que tem que ser levantada. O quarto lugar vai ser o Pierre Gasly. Então o Bottas ele vai estar ocupado com o Gasly, enquanto o Verstappen pode pegar o Hamilton. Porque como o Sérgio Pérez teve a punição por troca da unidade de motor, ele vai para a 7ª posição. Então vai ser Gasly em quarto, Norris em quinto, Leclerc em sexto, Pérez em sétimo, Alonso em oitavo, Vettel em nono e Ricardo em 10º. Porque tem que lembrar, o Ocon também vai ter que pagar punição. Vai para ser o 11º. Bom, e aí o Hamilton, pole número 102. É 102 e se ele vencer amanhã, vai ser a 100ª vitória dele na Fórmula 1. Verdade, 100ª vitória. Se Hamilton vencer amanhã, será o primeiro piloto da história a alcançar a marca de 100 vitórias, algo que somente pilotos da NASCAR conseguiram. E a gente tem que lembrar, na NASCAR você tem pistas que você corre 2 a 3 vezes por ano. Exatamente, é um calendário bem mais longo. E somente 2 pilotos chegaram a essa marca lá na NASCAR, que se não me falha a memória é o Richard Petty com 200 e o Jimmie Johnson, JJ. Nem Dale Earnhardt chegou a 100 vitórias e parou em 74. Não, o Dale Senior morreu em 2001, durante corrida na última volta na Daytona. 74 vitórias, César. 74 vitórias. Estou falando de vitória. E sendo que o The King, o Richard Petty, conseguiu essas vitórias disputando a NASCAR domingo a domingo durante quase 20 anos. Dos anos 70 até os anos 90. 60. É verdade. Dos anos 60. Tá aí, então, portanto, a entrevista dos pilotos, deram tudo, né? E é isso aí. Bom, gente, a gente vai se despedindo por aqui, logo mais a partir, sei lá que horas, mas hoje é certeza, vai ter o boletim do BQ com o César Augusto. Quero agradecer o amigo César por mais essa transmissão aqui, César. E amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta com essa live, com o Grande Prêmio da Hungria. E volto a dizer, temo por essa largada de amanhã. Eu estou com você nessa, Fernando. E até mais. Gente, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Tá aí Lewis Hamilton, 102ª pole position dele na carreira. E nos encontramos amanhã, a partir das 20 para as 10 da manhã, com o Grande Prêmio da Hungria. Muito obrigado pela sua companhia. Dê like, se inscreva aqui no canal Bandeira Quadriculada na Fórmula 1.